que é show de bola no seu rádio. Vai programado pra você se informar. E quando a bola rolar, a Piratininga tá lá, contando tudo pra galera terá. E quando a bola rolar, a Piratininga tá lá, contando tudo pra galera terá. É gol! E é show de bola! É Flávio Augusto aí. 14 horas e 23 minutos, estamos no Sintonia, nosso companheiro Bruno Leandro. Eu fiz questão hoje de convidar o nosso companheiro, colega de trabalho Bruno, que é do esporte, do programa de esporte, aqui da nossa Piratininga, juntamente também com Beto Couto. Mas Bruno fez um trabalho magnífico e nós estávamos conversando a respeito de... É um trabalho jornalístico mesmo. Por que que o Guaratinguetá caiu, né? E o Bruno tem como provar isso aqui por um trabalho técnico de dados que ele levantou durante esse tempo todo, essa estadia. Bruno, boa tarde, muito bem-vindo. Muito boa tarde, Neuza Cipolle, boa tarde, ouvintes do programa Sintonia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, de estar podendo participar do programa. E uma série de fatores fizeram com que o Guaratinguetá tivesse essa campanha no Campeonato Paulista da Série A1 desta temporada, que acabou culminando com o descenso para a Série A2 de 2013. Essa descampanha, né? Podemos dizer assim. Podemos dizer assim, Neuza. Pelo fato, Neuza, principalmente depois que o time saiu da cidade americana, confirmou seu retorno para Guaratinguetá, uma série de coisas acabaram acontecendo. Um curto período para a preparação para a disputa do campeonato e principalmente um erro inicial de planejamento. Quando Escute, eu digo... Mas deixa eu perguntar só uma coisa para você, interrompendo o seu raciocínio. Tava lá na outra cidade, tava bem, um timão todo. Parece que o time que veio pra cá não era o mesmo time que tá lá. A sensação que tem que vender os bons jogadores e aqui ficaram os jogadores ainda em início. Dentro do planejamento da empresa, quando deixou a cidade americana, a maioria dos seus atletas, principalmente aqueles de destaque no cenário nacional que estavam no Americana, até então para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, tinham contrato até o término da Série B do Campeonato Brasileiro. Entendi. Em suma, teria que ser feito um novo acordo para que os mesmos tivessem vínculo com a empresa e, evidentemente, se transferissem para o Guaratinguetá para a disputa desta temporada. Mas alguns atletas eram muito experientes. Por exemplo, um Fernando Fumagalli, que é um meia de 34 anos que era destaque do Americana, não viria em hipótese nenhuma para Guaratinguetá. Por quê? Porque ele recebeu uma proposta astronômica do Guarani, que é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Perfeito. E como o seu salário já era alto, o Guaratinguetá, até pela filosofia da empresa, não ia pagar a mesma quantia para um atleta de 34 anos. Empresa de futebol a filosofia é essa, é ganhar dinheiro. Eu contrato um jogador, treino, faço ele bonitinho e vendo ele por preço maior. É assim. E não dá para fazer isso com um atleta de 34 anos. Um atleta de 34 anos é mais para crescer no elenco, dar um pouco mais de experiência, dar uma equilibrada em termos técnicos, e por isso alguns desses jogadores experientes acabaram não vindo para Guaratinguetá, tanto que a maioria acabou se empregando em outros clubes do futebol brasileiro. Porque tinha 34 anos para mais? Também. O Ale é um jogador experiente, mas é um jogador caríssimo, um volante. Agora, e caríssimo por tudo aquilo quanto, que aconteceu, eu acredito que a média salarial desses jogadores variam de 40 a 60 mil reais. Tinha atleta no Americano, por exemplo, o Dodô, que iniciou o campeonato com o Americano. Você não acha absurdo ganhar tanto? Para um time de Série B do Campeonato Brasileiro, eu acho uma quantia, um valor alto. É claro que cada empresa, cada clube tem a sua filosofia. O futebol ganha muito dinheiro. Ganha muito dinheiro. Escute, não é para ganhar, assim, é um disparate em relação ao salário mínimo, por exemplo, um trabalhador que trabalha 8 horas por dia. Eu acho isso um disparate. Isso é bom, isso aí é sistema capitalista. Vamos lá, vai. Então, daí quando a empresa retornou à cidade de Guaratinguetá, o Roberto Fernandes, técnico que havia assumido o Americana, faltando 8 rodadas para o término da Série B do ano passado, acabou ganhando uma oportunidade para permanecer na empresa. E o que o seu técnico Roberto Fernandes fez? Trouxe e pediu a contratação do seu Homero Santarelli, que é um gerente de futebol. Ambos teriam a incumbência de montar um time competitivo para a disputa do Campeonato Paulista. Ambos acabaram ganhando carta branca, mas demais, é o primeiro erro na minha concepção. 2 profissionais designados para montar um time, para ao menos se manter na elite. Mas deram carta branca demais, tanto que o seu Roberto Fernandes e o seu Homero Santarelli
acabaram contratando jogadoras a seu bel prazer, principalmente daquela região norte e nordeste, que haviam disputado Série B e Série C de Campeonato Brasileiro, que é uma competição com nível técnico extremamente inferior à divisão principal do futebol do estado de São Paulo. E esses atletas acabaram vindo como uma aposta. Tanto que as rodadas iniciais... E custaram baratinho. Custaram barato, e tanto que essas rodadas iniciais, atrelado à má preparação do time para a disputa do Campeonato Paulista. Quando eu digo má preparação, isso eu insiro a pré-temporada, que não foi feita a contento com esses atletas, baseado pela filosofia até então da comissão técnica, principalmente do preparador físico, o seu Luiz Guilherme Bergamo, que, é claro, trabalhava em conjunto com o Roberto Fernandes e o seu Homero Santarelli. Prova disso, o campeonato começou com 30, 35 dias de preparação. O aspecto físico destes atletas do Guaratinguetá estavam muito, mas muito abaixo daquilo que um time de futebol profissional tem que estar para a disputa de um campeonato. Tá certo. Então, conclusão. Quando a diretoria viu que os jogadores não tinham condições técnicas de disputar uma Série A1 de Campeonato Paulista... Não digo nem física, né? Técnica. Atrelado ao aspecto físico, a técnica. Não tinham condições de que esse time pudesse crescer ao longo da competição. O que foi feito? Após a terceira derrota, mandaram o seu Roberto Fernandes embora, ganhou o bilhete azul. Ele foi embora, junto com ele, o seu Homero Santarelli, gerente de futebol, que ajudou a montar essa herança que aí está para o Sony pagar até o final da temporada, caso ele não consiga fazer nenhuma rescisão de contrato. Veio o seu Wilson Tadei, que estreou na 4ª rodada, um técnico muito conhecido e experiente. No seu primeiro jogo deu uma oportunidade para o mesmo elenco e também chegou à conclusão que esse time não tinha condições de seguir adiante no campeonato. Declarou isso. Declarou isso. Mudanças foram feitas. Jogadores afastados, alguns tiveram sua rescisão de contrato feita, outros chegaram. Porém, como a gente sabe que é muito difícil você montar um time em meio a uma competição, onde tem jogos, quando não é no meio de semana, é aos finais de semana. Dificilmente não tem um meio de semana que não tinha jogo. Trouxeram novos jogadores, e esses novos jogadores, você tira 2, 3, os demais que vieram também acabaram mostrando no decorrer das rodadas que também não tinham condições de jogar no Guaratinguetá pela qualidade técnica. Atrelado a isso tudo, os resultados acabaram não acontecendo a contento. E com isso, o time não saía daquela situação, aquele risco iminente do rebaixamento. O seu Wilson Tadei, que foi o segundo treinador, ficou em 12 partidas dirigindo o Guaratinguetá. Foram 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Restando 4 jogos para o fim do campeonato, a última injeção de ânimo que a diretoria do Guaratinguetá tinha era demitir o seu Wilson Tadei e colocar o gerente de futebol, que na prática é um treinador de futebol, no comando técnico do time, até pelo fato da convivência com os jogadores no dia a dia, o seu Carlos Otávio, e também por ser técnico de futebol, dá uma injeção de ânimo no time. De repente a gente ganha os 4 jogos últimos e acabamos permanecendo na elite, mas não foi isso que aconteceu. Carlos Otávio assumiu, no primeiro jogo perdeu de 5-0 para o Santos, depois o time respirou, ganhou da Ponte Preta por 2-1, mas o time jogando muito abaixo daquilo que, para um time que está fugindo do rebaixamento e que recebe em dia até antes da data limite do pagamento. Ou seja, essa rapaziada não fez por onde? Não fez por onde, Neuza Cipoli. E os números estão aqui, Neuza. Um time que de 19 jogos ganha 4, empata 2, empata 13 e perde 12, que marca 22 gols e que sofre 43, menos 21 gols de saldo. Um time que toma 59 cartões amarelos, 8 vermelhos e que comete 314 faltas ao longo da competição. São números de um time rebaixado. Você há de convir comigo. Um time que tem como principal artilheiro o Lúcio Flávio com apenas 4 gols. É um time que não tinha volume de jogo, é um time que não tinha ataque. E ataque a gente sabe que a incumbência é marcar gols. Um time que de 19 rodadas não consegue repetir a escalação uma vez sequer. Não repetiu nenhuma escalação? Apenas na transição da saída do Roberto Fernandes na terceira rodada para a quarta. Que o técnico da seleção brasileira? Pior que o técnico da seleção brasileira, o Mano Menezes. Um que time muda toda hora, muda, que cada teve jogo 3, muda. mas mudou por
em decorrência de lesões, em decorrência de jogadores afastados, jogadores que estavam suspensos. Um time que teve 3 técnicos ao longo do campeonato. E o principal na minha concepção, Nelson, um time que tem 9 jogos em casa, disputa 27 pontos e ganha 12. É muito pouco para um time que almeja algo na competição. 9 jogos dentro de casa, 27 pontos em disputa, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Eu acho que é uma margem muito pequena para um time que ao menos postula permanecer na divisão principal do campeonato. Um outro detalhe. O elenco do Guaratinguetá, quando foi campeão do interior em 2007, 21 jogadores ao total da competição em 23 partidas foram utilizados. O Guaratinguetá, em 19 rodadas, utilizou 39 jogadores. Ou seja, 2 times praticamente. Não há entrosamento em nada. Não há entrosamento em nada. Então são números, são estatísticas que a gente faz questão de deixar bem claro para os ouvintes da Super Rádio Piratininga, que levaram o Guaratinguetá para a 2ª divisão do Campeonato Paulista. E agora, Bruno Leandro? Agora eu espero principalmente um posicionamento nos próximos dias, inclusive o presidente Israel Vieira estará ao vivo hoje no Vale Esportivo a partir das 18 horas, porque desde que foi confirmado o rebaixamento, já estão acontecendo algumas reuniões com o sócio proprietário, o Sr. Alberto Dauer, no sentido de se programar, ou de qual será o planejamento daqui em diante, principalmente visando essa primeira competição, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, que terá início no dia 19 de maio, quando o Guaratinguetá estreia Série B do Campeonato Brasileiro. É a série onde já estávamos mesmo. Já estávamos mesmo. O Guaratinguetá disputou em 2010. Mas escute, com esse time, você acha que vai para algum lugar? Todos nós esperamos uma reformulação. O Sônia deixou bem claro que algumas rescisões serão feitas. É claro que ele não vai conseguir rescindir com todo mundo, porque se tem atleta que tem contrato até novembro. Exato. E por mais que não atue, ele vai preferir ficar dentro de casa, porém recebendo em dia. O que eu, Bruno Leandro, espero do Guaratinguetá? Além dessa reformulação no elenco, para se montar um time competitivo, Neuza, não se precisa trazer atletas que ganham 60, 70 mil. Não precisa. Você precisa trazer atleta que honre o que ganha. Que honre o que ganha e que queiram postular algo na vida. O Guaratinguetá sempre foi um celeiro de jogadores que, quando chegaram à nossa cidade, não representavam praticamente nada. E que depois de boas campanhas com o Guaratinguetá, que depois de alguns acessos com o clube, acabaram indo para times grandes do futebol brasileiro e também do exterior. Se o Guaratinguetá conseguir resgatar isso, se conseguir ter um time competitivo e pé no chão, o Guaratinguetá tem tudo para dar a volta por cima e fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B. Tá aí, Bruno Leandro. Dito e comprovado. Tá aí, as estatísticas mostram o não aproveitamento desse time. Agora, pra gente fechar o nosso bloco, e o Mantiqueira? A Academia Mantiqueira segue os seus preparativos visando sua estreia na 4ª divisão do Campeonato Paulista, programado para o dia 6 de maio, às 10 horas, no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano. Há mais ou menos 30, 35 dias, o Mantiqueira segue trabalhando de forma intensa em 2 períodos, visando essa competição. No momento, o Mantiqueira tem cerca de 25 a 30 atletas, estão treinando em período integral, 2 vezes ao dia. Os atletas se reapresentam nesta terça-feira no CT São Nicolau, a partir das 15 horas, dando sequência à sua 7ª semana de preparação. Há quanto tempo esses 30 atletas estão jogando juntos, treinando juntos? Há mais ou menos 6 semanas. Será a 7ª semana de trabalho. Bom tempo? Um bom período para uma competição que terá início no próximo dia 6 de maio. Já aconteceu um jogo treino, o Mantiqueira venceu a Azurra de Bananal por 2-1. Um time jovem, até por aquilo que permite a competição. E a expectativa é que o Mantiqueira também, com a sua filosofia, a filosofia do presidente Dado de Oliveira e de toda a sua equipe técnica, o Mantiqueira ao menos faça uma boa temporada. Eu tenho acompanhado constantemente os treinamentos e posso te afiançar, Neuza, que a expectativa é muito boa para a temporada, diferentemente do ano passado, quando o time acabou montando ou sendo montado em cima da hora e as coisas acabaram não surgindo dentro de campo como esperávamos. Tá certo. Bruno, muito obrigada pela sua vinda aqui no Sintonia, esclarecendo tudo isso, e aguardamos as notícias do esporte e do futebol. Eu gostaria, quando eu falo notícias do esporte, porque eu acho que nós temos esporte amador. Eu acho que é um grande defeito, agora eu vou puxar a orelha de todos vocês, de programas de esporte da nossa cidade, não só aqui, nossos colegas, mas todos.
vocês deixam muito a desejar do esporte amador. A Super Rádio Piratininga transmitiu sábado, Neuza, a estreia do Campeonato Amador. Inclusive, a única emissora de Guaratinguetá que transmite. Isso sem dúvida nenhuma, isso faz inclusive, tempo. nos últimos anos, se fizer um levantamento, é a única Mas emissora que cobre natação, o futebol amador. nós temos basquete, nós temos vôlei, ginástica rítmica, handball e tudo isso. E tudo isso nós precisamos falar, não é? Com certeza. Precisamos falar de tudo isso para dar um impulso. Também. Senão, né? Vamos lá, vamos ajudar essa moçada a crescer, vamos ajudar. Podem sair atletas aí de Olimpíada, a gente nem sabe. E esse é o nosso objetivo, né, Neuza? Até porque somos um Puxa celeiro... a orelha de vocês ficam falando só de Somos um futebol. celeiro muito rico em valores, tanto no futebol como também em Isso outras mesmo. modalidades. Neuza, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Brunão. É show, Piratininga é show de bola, é gol, time é toda na sacola. É show, Piratininga é show de bola, é gol.